pessoal! Voltamos ao nosso encontro virtual e hoje nós vamos revisar o que nós vimos essa semana, tá certo? Vamos revisar o substantivo, que é o substantivo. Nós vamos revisar também a formação de palavras partindo da utilização dos sufixos argem, oso e esa, tá certo? Mas antes disso, vamos pegar o material? Então vamos lá. Peguem aí o caderno de vocês, tá certo? Peguem o livro, se vocês quiserem retomar ele para rever os assuntos. Peguem também, o livro para vocês reverem o assunto, não foi? O caderno, lápis e borracha para vocês fazerem anotações, certo? Mas antes, vamos cantar a canção que a gente aprendeu? Então vamos lá. Uma florzinha nasceu no coração do jardim. Jesus também já nasceu e fez o céu para mim. Toda criança de Jesus, Jesus também é criança. Ele é nosso amiguinho, nossa alegria e esperança. Toda criança de Jesus, Jesus também é criança. Ele é nosso amiguinho, nossa alegria e esperança. Agora vamos ver? Vamos ver aqui no quadro um texto que nós temos aqui. Prestem atenção. O título dele é Pé de Imaginação. Amália Simonetti foi quem elaborou esse texto. Tudo aconteceu num dia de suspense. Pense num dia de muito suspense. Pois foi nesse dia que eu descobri um pé de caju? Não. De cacau? Não. De caramuri? Não. Era um pé de umbu açu. Açu quer dizer grande na língua tupi-guarani. Imagine um pé de umbu grande. Mas não era só grande, era gigante. Resolvi subir no pé de umbu. E sabe o que descobri? O umbu gigante. Resolvi subir mais alto. Sabe o que encontrei? Uma imensidão de umbus gigantes. Mas eu só conseguia ver os pés. Eram pés super gigantes. Subi ainda mais alto. Queria ver como era o nariz e os olhos dos umbus gigantes. De tão cansada, adormeci nos galhos do pé de umbu açu e sonhei. Sonhei com a minha imaginação. Quando acordei, vi que era só um pé de umbu. Mas não era um pé de umbu qualquer. Era o meu pé de umbu do quintal da minha infância. Cheguei mais perto e descobri que não era um pé de umbu. Era um pé de imaginação. Aí, eu disse que a gente ia falar sobre substantivo, sobre formação de palavras, mas então o que é que esse texto tem aqui a ver com substantivo, formação de palavras? Nesse texto aqui, nós vamos descobrir substantivos compostos e substantivos simples. Vamos ver aqui, Aqui nós temos a palavrinha umbu açu. Vamos fazer ela aqui no quadro? Olá! Olá! Umbu açu. Uma palavrinha que é um substantivo composto. Por que é um substantivo composto? Porque ela é formada por duas palavras, umbu e açu. Fazendo a junção, tivemos a palavrinha umbu açu. Os substantivos são palavras utilizadas para denominar coisas, pessoas, objetos, animais. Vamos lá.
Umbu-açu. Foi o quê? Uma palavrinha utilizada para denominar o quê? Uma determinada espécie de fruta. Muito bem. E agora, nós temos também substantivos aí que são simples. Qual é? Caju. Olá. Caju. Substantivo simples. Palavra utilizada para determinar uma fruta. E além de, ele é um substantivo próprio. Isso mesmo, próprio. Ele foi utilizado para determinar uma determinada fruta. Se eu ver uma outra, eu não vou chamar ela de caju. Eu vou chamar já de uma outra espécie. Se ela for diferente, então ela vai ser manga, morango, mas ela já não vai mais ser caju. Então, cada frutinha, cada espécie de fruta tem o seu nome específico, o seu substantivo próprio, certo? Vamos ver alguma outra. Vamos ver alguma outra? Então, vamos lá. Ó. Pé. Pé. Substantivo simples. Tudo bem? Então, ó, no nosso texto, nós tivemos substantivos próprio, composto e simples. Quem foi o substantivo próprio? Caju. Quem foi o simples? Pé. Quem foi o composto? Umbu-açu. Esses são substantivos, palavrinhas que a gente utiliza para determinar, para nomear algo, alguém, ou um objeto, ou uma cidade, ou uma pessoa, tá certo? E eles se subdividem em simples, próprio, composto, tá certo? Agora, vamos recordar a formação de palavras? Então, vamos lá. Quando a gente escreve um texto, como esse aqui, ou como qualquer outro texto, a gente utiliza palavras que são as palavrinhas que foram derivadas de outras palavras, ou a gente utiliza a palavrinha que é a principal, aquela que a gente utiliza para derivar uma outra. Um texto é composto de palavras diversas. Um texto é composto de palavras diversas. Não é isso? Palavras que são substantivos e palavras que podem vir acrescidas de sufixos. Então, vamos lá. Uma palavrinha, ela pode ser composta de um prefixo, vamos tomar o exemplo que a gente pegou na aula anterior, da palavra principal e terminada por um sufixo. Prefixo, lembrando que é um prefixo. Prefixo é o pedacinho que inicia aquela palavra derivada. O que é o sufixo? É o pedacinho utilizado ao final da composição da palavra derivada. E quem é a palavrinha principal? Aquela que essa outra derivou. Feliz. Nesse caso, é o pedacinho que está aqui no meio, certo? Nós vamos aqui recordar o que nós vimos na aula anterior, que são as palavrinhas que são compostas por terminações com sufixos. Vamos lá. Que palavrinhas nós podemos aqui utilizar com oso, agem e esa? Nós já sabemos que agem e esa formam palavras derivadas, assim como também oso, ou seja, formam palavras que são derivadas, ou seja, feitas a partir de uma outra.
O ouso, ele é utilizado para formar adjetivos. Então, eu tenho uma palavrinha, quero fazer com que ela vire um adjetivo. Então, eu vou utilizar o ouso. Mas, se eu quero fazer da minha palavrinha uma palavra que indique ação, eu vou utilizar agem. Mas, se eu quiser dar ideia, em vez de dar ideia de adjetivo, ideia de ação, eu quiser dar ideia de pureza, eu vou utilizar a terminação esa. Ó, dá até para vocês lembrarem, ó, pureza. Toda vez que eu quiser ideia de pureza, esa, pureza, eu já sei que a palavrinha vai ter que ter essa terminação, esa, tá certo? Vamos lá ver. Eu tenho aqui a palavrinha cola. Se eu quiser dar a ela a ideia de ação, qual o sufixo que eu posso acrescentar? Vamos lá? Agem, muito bem. Cola mais agem vai ser igual o quê? Colagem, muito bem. Cola, eu retiro o A e aí acrescento o sufixo agem e a palavrinha vai ser colagem. Colagem é o ato de colar, ou seja, é a ação de colar. Eu tenho cola, que é um objeto, e colagem, que é a ação de colar. Então, agem vai ser acrescido a palavra quando eu quiser dar essa ideia de ação. Vamos lá. Agora, se eu quiser dar a ideia de pureza, temos aqui a palavrinha puro, mas quem é que eu acrescento a ela para dar a ideia de puro? Esa, muito bem. Então, eu vou retirar a última letrinha. E aí, qual é a palavrinha que eu vou formar? Pureza, muito bem. Olha lá, pureza, que vem de puro. Ó. Vamos agora ver se eu quero dar a ideia de um adjetivo. Qual é o que eu vou usar? O oso, muito bem. Eu tenho aqui a palavrinha medo. Eu vou acrescentar a ele quem? O oso. Qual é a palavrinha que eu vou compor? Medo. Medroso, muito bem. Olha lá. Medroso. Nós acrescentamos aqui o oso, retiramos o O, colocamos no lugar do O um R. Medroso. Olha lá. É o que? Um adjetivo. É uma palavrinha que eu utilizo para determinar, dar uma qualidade a alguém, nesse caso de medroso. Ó, Carlos é medroso, Patrícia é medrosa. Ó, então, se for no masculino, eu uso oso. Se for no feminino, eu uso osa, tá certo? Vamos ver agora se vocês compreenderam mesmo. Então, vamos lá. Toda vez que eu quero pegar a minha palavrinha principal e transformá-la num adjetivo, quem é que eu vou utilizar? Qual é o sufixo? Oso, muito bem. Agora, se eu quiser dar a ideia de ação, quem é que eu uso? Age, muito bem. E se eu quiser dar a ideia de algo puro? Esa, muito bem. Leveza, ó. Beleza. Olha, se eu quiser dar a ideia de algo puro, eu vou utilizar esa. Se eu quiser dar a ideia de ação, eu vou utilizar agem. Se eu quiser pegar o meu substantivo e formar um adjetivo, ó, pegar a minha palavrinha e formar ela um adjetivo, uma palavra adjetivo, eu vou utilizar o oso, tá certo? Ó, se vocês querem recordar e rever
tudo que foi visto, vocês pegam a página 20 do livro de vocês e vocês vão recordar substantivos. Vocês pegam a página 29 e vocês irão recordar a formação de palavras com o sufixo agem, oso e exa, tá certo? E nunca esqueça das regrinhas, é só lembrar. Oso, eu vou estar formando adjetivos. Agem, eu vou estar formando palavrinhas que indicam ação. Exa, eu vou estar formando palavrinhas que indicam pureza, tá certo? Então, ó, esse foi o nosso breve encontro virtual de hoje. Espero que você tenha gostado e lhe aguardo nos próximos, tá certo? Tchau!